Tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, porque, na verdade, eu tô aqui para um bate-papo com tela dividida com ele, PH Santos. PH, bem-vindo, primeiro de tudo. E aí, beleza? Beleza demais, mas Seja faça sua muito intro. bem-vindo. A gente vai falar sobre possíveis filmes no universo de Game of Thrones, porque teve essa matéria que saiu no The Hollywood Reporter, do James Hibberd, que é um repórter que fala bastante desse universo de Game of Thrones, tá? Então, quando ele diz que falou com insiders, eu acredito que ele falou com insiders mesmo, tá? E ele disse que existe um projeto em desenvolvimento inicial, tá no estágio inicialzinho ali de desenvolvimento dentro da HBO, de um filme no universo de Game of Thrones. Como eu falei, estágio inicial, pessoal. Não tem roteirista, não tem diretor, não tem elenco anunciado. É tudo realmente um comecinho de projeto. Mas essa matéria do James Hibberd diz que realmente ele falou com várias pessoas ali internas da HBO e tem rolado esse projeto. Quando saírem mais notícias, óbvio que eu vou contar aqui para vocês quando tiver coisas confirmadas. Mas hoje, eu e o PH Santos estamos aqui para conversar sobre as possibilidades. Se vai ter um filme, sobre o que vai ser esse filme? Será que vai ser sobre a conquista de Aegon? Será que vai ser sobre a rebelião do Robert? Sobre alguma outra coisa? O que será que vai aparecer como um longa-metragem de Game of Thrones? E eu acho que já dá para adiantar, PH, que não vai ser o remake, né? Não vai ser o remake da 8ª temporada que o Não. pessoal tá pedindo. Pelo amor de Eu Deus, vi, pessoal. eu vi muita gente falando, vamos consertar o final de Game of Thrones com o Como filme, é assim? isso aí. Não. E Não é tanto esse. que, numa matéria do Deadline, tem dizendo assim, que o que foi ouvido é que é um filme estendendo a franquia Game of Thrones. Então, estendendo é Uhum. estender, né? Não é incluir. É aquela coisa de fazer esse universo ter mais entradas ali na mídia, né? Então tem filme, Isso. tem série, vai ter talvez animação, diz que estavam desenvolvendo umas animações, Com que a dos podem Seus ser Anéis como agora, pode ser que isso pegue mais no tranco, né? exato. Então, assim, tem aí possibilidades, tem essa tendência de fazer essas obras mais transmídia, né? A gente viu isso muito no universo da Marvel, né? Que Sim. tem filme, tem série, algumas com mais sucesso, outras com menos. Não é muito pra gente dizer o que dá certo ou não. Aqui a gente vai fazer esse exercício de possibilidades. O que a gente, Mikan e PH, o que a gente gostaria de ver nas grandes telas? Qual filme que a gente gostaria de ver nesse universo? E são muitas possibilidades, então a gente Muito. fez 2 vídeos. Essa é uma Aí. dupla de vídeos. Tem esse vídeo aqui que você tá vendo no canal Mikan, mas também tem um que saiu junto com esse lá no canal PH Santos. Lá você consegue ver outras possibilidades que a gente discutiu também, são várias. E tem mais ainda que eu sei que vocês vão deixar aqui nos comentários. Será que a gente faz depois mais vídeos discutindo essas possibilidades que o pessoal deixar? Talvez, quem Eu sabe, acho né? Vamos que ver aí. eu acho que podemos, mas não prometemos. Não prometo. Você sabe que eu não prometo nada, pessoal, mas se vocês pedirem bastante, quem sabe, né? Vai que. Bora pro primeiro cenário, Mika? Bora falar dessas possibilidades aí. Vamos para a primeira de todas. Mika, quando saiu essa notícia, o primeiro surto coletivo Uhum. foi: precisamos de um filme da rebelião de Robert, que é uma coisa bem óbvia, né? Então a gente não vai É, fugir disso, vamos comentar um pouco, porque tem grandes seria acontecimentos por aí também, né? seria a prequel mais óbvia para Game of Thrones, né? Porque realmente é tratado como a prequel quando a gente lê os É. livros, quando a gente vê a série de Game of Thrones. Muito se refere à rebelião do Robert, aos acontecimentos da rebelião. Quase tudo que a gente tem ali no começo das Crônicas de Gelo e Fogo é consequência direta ou indireta da rebelião de Robert, né? Então faz sentido que a gente tenha essa curiosidade em relação ao que aconteceu de verdade nesse período. A gente quer saber mais detalhes. E o próprio George R. R. Martin disse que ao longo dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, essa verdade deve ser revelada. Só que assim, será que a gente precisa de uma outra obra para isso? Vamos conversar, né? Aí é que tá um dos contras que eu vou trazer, né? Nós vamos trazer. Mas primeiro, um pouquinho de contexto. A Rebelião Hobbit, ela se passa literalmente um pouco antes ali do Game of Thrones, né? Uhum. E É uns bem depois do 14, Casa do 15 Dragão. anos, né? Se bem que o Ned ficou bem mirradinho, né, na série. Não que seja um ator ruim, não Na é. série passou um pouco mais de tempo. Os adolescentes É, eram um pouquinho mais velhos e tal, então se isso. passou um pouco mais de tempo na série. No livro é Mas uns levando em 14 consideração o anos. livro, é uma geração, vai, uma Uhum. geraçãozinha, praticamente. Então, o que é que a gente tem? O que é que a gente teve ali? Vai, sequestro da Lyanna Stark, isso só Uhum. já é um filme. O O sequestro ou cerco, a fuga da Lyanna Stark. ou a fuga, bem lembrado. E eu Sim. digo porque isso só é um filme, porque para o sequestro
ou fuga fazer sentido, tem que aprofundar dois personagens importantes, tem que dar tempo, tem que construir essa espécie de romance, flerte, enfim. Então tem muito filme onde até o próprio sequestro da Lyanna acaba sendo o terceiro ato desse filme, ou a fuga, né? Uhum. Então, de acontecimento de cara tem isso. Grandes acontecimentos. A Batalha do Tridente, inclusive Tridente Uhum. sendo cada vez mais explorado em Casa do Dragão, as pessoas mais cientes daquela região, né? Uma região que acho que a Uhum. terceira temporada vai ter muita relevância. E, obviamente, a queda de Porto Real. Por isso só, já temos uma trilogia de filme, né? A gente já tá querendo esticar aquela baladeira. Tem muita Mas... coisa que dá pra mostrar, né? Eu acho que dá pra mostrar, por exemplo, o Stannis ali, né, cercado também, quando eles tiveram que lidar com toda aquela questão que eles não tinham alimento, e aí o Davos foi lá fazer aquele resgate, sabe? Levar cebolas pra alimentar o pessoal. Isso é muito bacana. Tem muitas coisas impactantes que aconteceram na rebelião do Robert, né? E vários desses momentos são referenciados nas Crônicas de Gelo e Fogo e em Game of Thrones. Tem o Robert falando, né? Nossa, eu era muito forte naquela época, naquele Gods, I was strong then. Eu queria ver esse Robert fortão, assim, esse Robert todo poderoso com seu martelo de guerra. Então eu acho que seria visualmente muito interessante. As batalhas seriam muito interessantes também. Aí é que tem um contra que eu já vou trazer. Uhum. Porque no livro a gente tem esse Robert grandão e corpulento, né? Ele é um Baratheon, de fato. É um ser humano espaçoso, vou colocar dessa maneira, né? A série apontou para outro lado, né? Ele não é tão grandão no sentido de musculoso, de imponente. Tá mais na voz, tá mais na eloquência que ele traz, né? Uma certa rudeza dos Baratheon e tudo mais. Como é que faz esse ele diminui com o tempo, entendeu? Ele ficou muito tempo lá no sedentarismo, ele tava sem batalhas e tudo. Eu acho que dá Mas de pra estatura, eu adaptar. tô falando de estatura, eu tô falando nem de pança, mas de estatura, pô. Pode ser. Eu acho que isso não tem problema, porque a gente viu que de uma série pra outra, de uma obra pra outra nesse universo aí de Game of Thrones, a gente tem muita coisa que muda no cânone mesmo. Então os personagens são diferentes. A própria visão do Daemon do Bloodraven, né? Ele é muito diferente, né? O Corvo de Sangue, ele é muito diferente de como apareceu na visão do Daemon pra primeira vez que ele aparece em Game of Thrones, pra outra vez que ele aparece em Game of Thrones, que ele já tá sem a parte da árvore. Então eu acho que eles têm essa liberdade de mudar as características dos personagens, se precisar. Eu acho que um pró bem fundamental, existe um público muito atrelado à Casa do Dragão, existe um público muito atrelado a Game of Thrones, eu acredito. Existe o público que se cruza, que ama um porque talvez não goste mais tanto do outro, por conta do final, enfim, tem uma misturada. Esse período, eu acho que é um período interessante para os dois públicos, porque de um lado deságua, do outro lado desaguará, né? Então ele é como se fosse um rio, a rebelião. E aí eu acho que é um conflito, talvez depois de Aegon, do que a gente já viu, Aegon I, o que mais modificou o Westeros como a gente foi conhecer em Game of Thrones. Então, é um período que, pro marketing do filme, seja lá o que for, é um período bem interessante de se trabalhar. É Não sei uma o que é que tu relação pensa. muito direta com Game of Thrones, né? Muito fácil Sim. você vender para o público. Poxa, tem aqui o Ned Stark jovem. As pessoas sabem quem é o Ned Stark. O Rhaegar Targaryen, que é um personagem que, por mais que ele não tenha aparecido em Game of Thrones, ele é Bem citado. muitíssimo mencionado. E ele é o irmão da Daenerys. Ele é um personagem que é tido, né? Pelo menos nas descrições dele, como aquele personagem que o público gosta, sabe? Aquele personagem que encanta os outros e vai encantar o público também. Você tem aí lados, então, né? Você tem um lado Robert, Ned, o lado que você já tá acostumado a acompanhar Game of Thrones e meio que torcer por eles. Aí, do outro lado, você tem esse príncipe super, o artista sensível, não sei o quê, e que, se Game of Thrones, se a gente for acreditar em Game of Thrones, né? A forma que a história foi mostrada pra gente, tem uma história de amor proibido, não sei o quê. Sim. Se existe essa história mesmo, essa história trágica, então você tem ali dois lados muito simpáticos para o público, né? Dois lados com que o público pode sim simpatizar, se identificar e torcer. E que são nomes reconhecíveis também para o público. Eu acho que é uma venda muito fácil, assim, né? Essa venda muito fácil é que me assusta. Porque a referência muito direta a Game of Thrones vai ficar com aquele negócio. Vamos consertar Game of Thrones.
Vamos consertar o final de Game of Thrones. Não sei se esse peso pro filme seria tão legal. Um dos exemplos, vai ter que tocar no assunto Jon Snow e o peso das profecias. Sim, vai, porque muito do que move o Rhaegar Targaryen, pelo menos de acordo com o que a gente sabe, é profecia. Muito provavelmente, tudo indica que toda a conexão dele com a Lyanna Stark tem a ver com isso. Mas aí, será que isso não é também uma coisa que vai mostrar que a história de amor deles não era tão amor assim? E isso não vai deixar o fandom que shippa esses dois personagens, né, o Rhaegar e a Lyanna, será que o fandom não vai ficar aí em polvorosa também? Eu acho que é legal mexer nesses vesperos às vezes, né? Eu que é acho importante. legal. Só que a gente vai mexer no outro vespero que o Martin não decidiu qual é o seu caminho. E aí vai ficar naquela. Não, vamos fazer aqui. Nós, o Warner e turminha, vamos fazer aqui. O Martin vai fazer um postzão no blog dele. Olha, não é bem assim. Aí vai gerar todo o caos de novo, entendeu? Por isso que eu acho que esse é um contra. Pode ser um contra mesmo. Ao mesmo tempo, tem essa questão, né? Eu acho que uma das poucas coisas que estão bem definidas para o George R. R. Martin é a verdade por trás da rebelião do Robert. Eu acho que isso é uma das coisas que ele tem muito bem estabelecidas, porque eu acho que elas são base dos acontecimentos do livro dele, e as revelações que vão acontecendo lá para frente são algumas das coisas que ele já tinha definidas, e eu acredito que parte das coisas que ele transmitiu para o David Benioff e para o D.B. Weiss naquela conversa que eles tiveram, que eles souberam o final de Game of Thrones, né? Pelo menos esses pontos especiais, esses pontos mais importantes em relação ao torneio de Harrenhal, a rebelião de Robert, eles já sabiam. Se eles mostraram como o George falou para eles, aí são outros 500, né? E se eles desenvolveram certinho e tal, mas eu acho que o George R. R. Martin tem bem esquematizado essa parte. Ainda mais porque tem a tal da peça de teatro do torneio de Harrenhal, que está em desenvolvimento. A gente até achou que talvez já tivesse caído aí pelos cantos, né? Como vários outros projetos que a gente vai mencionar aqui caíram pelos cantos. Mas essa peça está em desenvolvimento, é uma peça da West End, né? Que é tipo a Broadway de Londres. E eles estão fazendo uma peça baseada no torneio de Harrenhal. E assim, eu fico muito triste que é uma peça de teatro, porque isso quer dizer que poucas pessoas vão ter a oportunidade de ir lá assistir, já que é uma coisa apenas presencial. Muito difícil vir para o Brasil, né? É uma coisa que é mais difícil. Vamos ver, né? Quem sabe? Eu acredito em tudo, depois que vem um trono de ferro aqui pra Beberibe, aqui do lado, entendeu? Imagina, se vem a festa do torneio de Harrenhal também. Mas, assim, eu acho legal que é um formato diferente, né? E é uma história um pouco mais contida, eu imagino, para caber, né, em uma peça de teatro, que deve ter no máximo uns 2 atos, assim, talvez. E também né? é uma parada bem shakespeariana, né? Se a gente pegar bem. Totalmente. Né? Muito bem definida, muito trágico, familiar também, cheio de conflitos, enfim. Exato. O torneio de Harrenhal, ele tem todos esses momentos, né? Tem o rei louco que vai lá porque ele acha que estão conspirando contra ele, e realmente estavam. Então ele vai lá. Se eu não me engano, é no torneio de Harrenhal que transforma o Jaime Lannister em guarda real também, não era? Eu acho que era. Tem o Cavaleiro da Árvore que ri, que é esse grande mistério, esse cavaleiro misterioso que aparece ali e que ganha de uma galera. Então tem muitas coisas que acontecem nesse torneio. Os Stark todos estavam lá, o Ned, o Brandon, que é o irmão mais velho, a Lyanna, o Benjen, tava todo mundo lá. O Howland Reed tava lá, que é um personagem super misterioso. Você tá propondo um cenário menor ainda para os filmes que faz muito sentido com tudo que a gente tá falando. Você tá falando da peça, eu entendo. Isso. Mas acaba que, assim, ter a peça não invalida ter o filme, né? É um cenário que eu acho muito bom para um filme, porque é muito mais contido. Lógico, a gente sabe que teatro e cinema são muito diferentes, porém, é uma história que eu acredito que dê para trazer para o cinema de uma forma contida muito bacana, que não envolve grandes batalhas e tudo. O que mais tem de grandioso ali é torneio, né? Então tem as justas, as batalhas corpo a corpo e tudo mais. Mas assim, não é também uma grande, né? Dá pra fazer um torneio bem grandioso, porque foi o maior torneio de não sei o quê. Mas eu acho que pode ser muito bacana no cinema. A questão é, será que o público vai gostar de um filme que não tem grandes batalhas, e sim é um torneio medieval? Eu ia amar, tá? Eu ia amar ver aquele momento que o Rhaegar leva a coroa da rainha do amor e da beleza pra Lyanna, que era a prometida do Robert, em vez de levar pra própria esposa. Ia ser
incrível assistir isso. Só que eu não sei se, por já ter a peça, eles fariam isso no cinema, né? Eu levo em consideração que se a Warner aprovar filme, ela não vai aprovar um. A Warner tá colocando todo o dinheiro dela em franquia, porque franquia é o que sustenta a longo prazo. Quando você pensa em 3 filmes, esse que você tá falando pra mim é um belíssimo primeiro filme. É um prelúdio de uma guerra, né? Porque na verdade. A rebelião do Robert começa mesmo depois que a Lyanna é oficialmente sequestrada e o Brandon Stark vai lá gritar pro Rei Louco, devolve minha irmã, me arranja minha irmã de volta e tal. E aí ele morre, né? Ele é morto pelo Rei Louco. Então, isso começa a rebelião do Robert oficialmente, né? Então seria logo esse comecinho, né? Um ano mais ou menos antes da rebelião começar, toda essa coisa do torneio, e aí depois realmente o estopim da guerra. E a gente não tá falando de uma coisa aqui, pra finalizar esse trecho. Tywin Lannister. Pois é. Entendeu? Os Lannisters voltando. E tá bem claro que a TV, pelo menos a TV, HBO, adora Lannister. Tá bem claro. Né? Eles pegam os Lannister, ó, precisamos de um vilão, Lannister. Não que necessariamente seja assim nos livros ou no legendário, digamos assim, mas meio que na visão da Warner, eles estabeleceram o Lannister como vilão, porque Targaryen fica ali e acolá. Stark não, são os heróis, eles são os mocinhos, né? Eles são bons, ó, como é legal passar frio aqui. Mas Lannister não, ele é o lado oposto, ele é o lado totalmente divergente. Então você ter um time mais jovem, porém extremamente calculista no seu auge enquanto líder, guerreiro e etc., acho que também tem um negócio aí. Pode ser. Eu acho que é legal mostrar essas articulações da guerra, toda a coisa do joguinho que o Tywin fez, né? Que ele era super amigo do Laerys, mas depois não era tanto. Pode eu acho ser que é coisa legal. que a gente nem sabe aí, né? Falar sobre poder, como gosta as duas séries de falar. Eu acho interessante. Eu acho bem interessante. É bem interessante. Dá pra explorar mais a fundo o Aerys com a Joanna Lannister, que era a esposa do Tywin, que a essa altura ela já tinha morrido faz tempo, né? Porque o Tyrion já era nascido. Mas dá pra eles ficarem remoendo essas questões do passado, o rompimento que houve entre eles, toda essa coisa de transformar o Jaime em guarda real, que foi uma sacanagem do Aerys. Dá pra fazer um monte de coisa. Eu acho que esse período, por mais que a gente já saiba o que aconteceu nele, é um período que eu acho que seria muito bacana de ser adaptado. Eu acho que dá pra pensar algumas micro histórias dentro dele que eu acho que pode dar uma renovada nele. Eu comecei não gostando, tá, desse período, mas eu termino gostando. Eu acho que é aquilo. Se Game of Thrones tivesse sido legal o suficiente em abordar esse passado, talvez não precisasse. Talvez não abrisse margem. Ia falar, pra quê? Já vimos tudo que deu pra ver em Game of Thrones. Mas, pelo contrário, a gente viu pouquíssima coisa em Game of Thrones e o que a gente viu eu achei bem caído, né? Eu achei aqueles passados puxadinho. do passado do Jon Snow e tal, eu acho que tem mais pano pra manga. Talvez seja uma coisa bacana, quem sabe? E se o Martin lança o livro paralelo, então tá resolvido aquele primeiro problema que eu trouxe. Mas não vamos levantar isso, né? Vamos para outro período que muita gente também falou, mas esse tem que ser pauleira. Vamos falar sobre ele. Um período que, quando eu postei sobre um possível filme, foi um dos mais pedidos pelo público, foi o da conquista de Aegon. A conquista de Westeros pelo Aegon, o Conquistador. Quem diria que o nome dele é Conquistador? Porque ele conquistou Westeros, né? Junto com as suas irmãs esposas, Visenya e Rhaenys. Esse é um dos períodos que as pessoas mais pedem mesmo, mais querem saber. É um dos períodos que as pessoas mais veem referenciados nas obras do George R. R. Martin. Então sempre vai falar, é o ano tal depois da conquista. Vai falar, descendentes do conquistador. Sempre tem alguma referência a esse período da conquista. O próprio nome do Aegon II, né? Exato. Quem ele quer ser, quem ele se vê sendo. Quando vão falar de alguma coisa, querem muito comparar com o Aegon Conquistador, porque é o Targaryen, né? Ele é o Targaryen. Por mais que tivesse Targaryens antes dele, ali em Pedra do Dragão, ele é o que fez o nome da casa Targaryen mesmo chegar a Westeros, transformou a casa numa dinastia. Então, eu acho que faz sentido que as pessoas queiram saber como foi esse início da grandiosidade dos Targaryen em Westeros. Mas aí vem o ponto, né? Sempre se fala da conquista de Aegon. Não é a primeira vez que se fala da conquista. Tem série, tem filme, tem não sei o que. Toda hora falam. Até hoje não aconteceu. Será que esse seria o momento, PH? Chutágoras. Eu acho que eles não vão entregar a conquista de Aegon tão fácil. Quando eu digo tão fácil, é logo no primeiro filme, tudo. Não sei. A não ser que eles também já queiram apostar muito alto. E aí a conquista de Aegon faz total sentido. A gente tem o quê? Como você falou, a chegada dos Targaryen em Westeros. Os Targaryen não vou dizer que eram nada na Valíria, porque também não é bem assim, mas
comparado ao que eles foram em Westeros, eu posso dizer que Dos eles eram muito pouco. poderosos, eles eram os menos poderosos, vamos dizer assim, né? Eles Isso. eram uma família que tinha dragões, então, obviamente, eles estavam lá nos mais do mundo, mas entre as famílias de dragões de Valíria, eles não eram muita coisa. Por coincidência, olha só, eles foram a única família que sobreviveu quando Valíria explodiu. E eu acho que muito por conta disso, porque se eles fossem muita coisa, eles iriam querer ficar lá no poder deles. Eu acho que como eles tinham muito poder pra conquistar, digamos assim, mas tem muita gente brigando, tem esses sonhos aqui, bora lá. Pra que a gente vai brigar por um negócio que a gente teve essa visão aí de que vai explodir tudo, né? Então, Vamos fugir logo, tá tudo bem, deixa essa né? galera Vamos aí. ficar no nosso. E Exato. se errar, pelo menos a gente tem ali uma pedra pra ser nossa, né? Exato. E deu Mas certo, enfim, deu muito certo. deu muito certo. Tem a Batalha do Campo de Fogo, que dá pra fazer todo aquele marketing. Não é a dança dos dragões, mas de uma dança de dragões, né? 3 dragões lutando. O maior dragão que temos. E não sei o que, aquele negócio todo, né? Ao mesmo tempo, é uma batalha. Eu não gosto de falar isso, porque pode ser uma percepção muito minha de leitura. Eu acho a batalha muito fácil, sabe? É uma batalha... Ganharam fácil, né? Não chega a ser um grande embate, assim, é uma destruição. É isso, entendeu? Muito mais. Várias das batalhas que a gente vê, né? Tirando a parte da conquista de Dorne, mas várias batalhas que a gente vê narradas no Fogo e Sangue ou no Mundo de Gelo e Fogo, falando ali da conquista, é muito uma coisa. Cara, eles eram muito poderosos, eles tinham dragões e aí eles tomaram Westeros. Sim. Enquanto tem batalha, é meio que isso, porque, cara, eles tinham armas nucleares, entendeu? E aí eles dominaram o continente. Então a Batalha do Campo de Fogo, na minha opinião, é muito isso. É pra mostrar: olha, não importa os caras terem juntado o maior exército, não sei o quê, tinha 3 dragões no campo de batalha. O tempo estava seco. Eles tacaram fogo nos campos ali ressecados e a fumaça matou as pessoas, mais até do que o fogo, né? E acho que é muito para mostrar de que, assim, não tinha como enfrentar os Targaryen. Não importa o tamanho do seu exército, não importa se 2 reinos se aliaram contra eles. Eles iam ganhar, né? Menos de Dorne, mas eles iam ganhar. E do norte também, mas enfim. E do norte também, é verdade. Assim como uma das partes mais interessantes, eu acho, dessa época da conquista, que é a queda de Harrenhal, né? Eu acho que é um dos momentos aí mais característicos da conquista de Aegon. E a gente viu bastante Harrenhal em A Casa do Dragão, né? Então a gente vê muita conexão, eu acho. Existe muita conexão entre eles mostrarem aí, talvez, né, a ascensão e queda de Harrenhal Negro, sabe? De, olha só, construiu esse castelão aqui, e aí chegou o Aegon e destruiu tudo. Segura aí, Mika. Segura aí. Em vez de a gente, né? Eu e tu, 2 produtores do filme. A gente fazer um filme sobre a conquista de Aegon, por que não na visão de Harrenhal? Isso ia ser bem interessante, mas eu tenho Aí alguns pontos você contra. desce a câmera, né? Sim, ia ser aí, incrível. E tem todo um climão ali naquela região também a se resolver e tal. Podia ser uma coisa meio a queda da casa de Usher, mas não essa moderna Netflix, mas assim, mostrar mesmo a família do Harry e o Negro, a casa Hor, como uma casa disfuncional, que você tem lá o pai que vai ser todo ditador e tudo, e todo mundo odeia ele, porque ele escravizou toda a população ali das terras fluviais, né, para construir o castelo dele. Gerou grandes maldições, porque derrubou os represeiros, porque tem o sangue das pessoas ali. Então dá pra fazer super... até hoje, lá. Exato. Dá pra fazer super uma coisa meio Edgar Allan Poe com a Casa Hor e a construção de Harrenhal, na minha opinião. E seria incrível. Porém, e assim, eu assistiria, seria incrível. Até chegar à ruína dele, que é aquele cara que tá tão assim, ensimesmado na sua grandiosidade, que aí quando chega o cara com um dragão na porta dele, ele não, eu consigo. Eu sou o cara que desafiou os deuses. Eu cortei esses represeiros e eu fiz esse castelo que é maior que tudo. Você não vai me derrotar. Mas é lógico que ele é derrotado, seria incrível. Maravilhoso. Porém, a gente viu a recepção do público a Harrenhal em A Casa do Dragão. Infelizmente, eu sou uma das partidárias de Harrenhal, foi uma das minhas coisas favoritas da segunda temporada. Eu também. Mas realmente a gente viu que a galera não curtiu, talvez até pela duração. Se fosse um pouquinho mais curto, talvez a galera tivesse curtido mais. Porém, a galera não curtiu as brisas ali, as visões, não curtiu muito esse papo de maldição e tudo. Então eu não sei se
algo focado nisso seria talvez a melhor escolha pensando no marketing. Pensando no que eu assistiria, seria ótimo. Tranquilo. E não tem como fazer Harrenhal sem tocar nesse lado místico, sombrio. Não vou chamar de Não místico, tem. mas sombrio. Não tem. Não tem Perde mesmo. metade, eu acho. Não tem. Porque boa parte da graça de Harrenhal é justamente isso, né? De você ter essa coisa do hubris, né? Da ganância do Da cara, da sensação de ganância. grandiosidade dele, Uhum. cair toda por terra, mas isso envolve também essa coisa de desafiar os deuses. Até porque o que são os dragões se não deuses perante a Olha, população de Westeros, né? aí tu fala desafiar os deuses, aí fica massa a proposta, entendeu? É Uhum. isso que fica na minha cabeça. Não, é incrível. É incrível. Seria Não, muito legal. e a gente tem o quê? Nesse período, vai, estabelecimento do Trono de Ferro, Uhum. Sim. Porto Real, os Uhum. dragões em si, né, que já é o Sim. marketing natural deles, Uhum. religião, Egon Sim. chegando, mudando, aceitando, naquela confusão É. toda. E tem todo um negócio bem legal em Vila Velha, né? De que, pô, os caras eram contra, e aí teve a profecia de que É, se eles resistissem. Imagina que legal mostrar toda essa cidade se preparando para a chegada dos dragões. E aí, na véspera, não, calma lá, vamos nos render e tudo. Seria e incrível. olha o tamanho de Vila Velha, é total cinema, entendeu? Uhum, que a De gente mal muita. viu direito, né? Em Game of Thrones Nada, a né? gente nem viu quase. Em A Casa do Dragão, que eu achei que a gente veria talvez um pouquinho, ainda não viu nada, então seria Nada. bem legal ver. A gente tem ascensão de novas famílias assim, famílias pequenas, isso pode dar uma Uhum. bagunçada legal. A gente tem Nossa, ia uma. ser legal ver a casa Tyrell ganhando poder. Imagina se essa coisa deles só darem a chave pro Aegon, na verdade, eles não estavam, sei lá, talvez planejando que os Um Gardener morreriam acumunado. no campo de É. fogo, alguma coisa assim, mostrar os Tyrell bem assim, confabulando por trás. Não que isso tenha acontecido, tá, gente, que tá assistindo? Eu só tô aqui Não, falando que pode ser que chutando. eles tivessem preenchido essas lacunas aí na adaptação, quem sabe, né? E do jeito que a gente tá falando, se pensar bem, tem dois núcleos convergentes, entendeu? Uhum, Então, isso para filme é excelente, né? São uhum. os dois núcleos que eles vão se chocar. A gente tem Pedra do Dragão ali, o que pode até trazer um pouco dos finalmente ali da Valíria. A gente tem Pedra do Dragão, a gente tem Harren, ou então outro personagem menor que confabula ou que tá próximo ali. Tô É. gostando. Eu acho que é legal. Esse é um período que tem muita coisa interessante também. Tem o Varys Baratheon, que é um personagem que é Sim, interessantíssimo, e toda a coisa da casa do Random, deles serem os Baratheon das antigas mesmo, né? Os caras que também os desafiam True. deuses. Eles também desafiam deuses, né? Os do Random. Não nessa época, mas eles são uma casa que é conhecida por desafiar os deuses. E seria muito interessante. Além disso, eu acho que é legal ver toda a questão do Aegon, o Conquistador, que ele é um personagem que, por mais que a gente saiba muito da conquista, a gente sabe pouco dele, né? Pô. A gente sabe um pouquinho mais das irmãs dele, mas mesmo assim sabe pouco. E E a seria gente bem legal julga ver ele isso. muito aos olhos das irmãs, se a gente Uhum, pensar bem, né? sim, é verdade. E a relação dele com as irmãs, né? Então eu queria ver como que é a relação dele. Será que, tudo bem, fala que ele passava 10 noites com a Rhaenys para cada uma que ele passava com a Visenya, mas será que ele Uhum. amava a Visenya de verdade, da forma dele? Ou será que realmente a Visenya era uma pessoa que apunhalava pelas costas e meio que obrigava ele a ter um relacionamento com ela? Porque pelo que o Fogo e Sangue mostra, a Visenya parece muito uma pessoa que não era realmente parceira do Aegon, queria mais assim a parte governo, né? Do Queria poder. mais o poder e assim, e protegendo ele, mas protegendo sempre dessa visão mais metódica, essa visão mais estadista, né? Já a Rhaenys parecia que era, pelo menos de acordo com o livro, parecia que era realmente um romance entre eles. Será que era isso mesmo? Será que não tinha talvez um pouco de carinho da Visenya pelo Aegon também? Não era só parte prática? Seria interessante ver isso retratado nas telas. Eu acho que seria bacana. E não é à toa que existem tantas tentativas aí de adaptar a conquista de Aham. Aegon ao longo dos anos, né? A gente viu já algumas vezes isso ser mencionado, seja em rumores, seja em anúncio mesmo, né? Teve, por exemplo, 2019, que tinha aí um monte de spin-offs, né? Um monte de séries derivadas que estavam pensando de Game of Thrones. E uma dessas séries, um desses projetos, era da conquista de Aegon. Acabou que não rolou na época, mas em 2023 estavam falando novamente que a HBO estava considerando um spin-off sobre a conquista de Aegon. E uma coisa que é muito interessante pra gente aqui nesse momento é que se falou que poderia ser um filme que se conectava a uma série. Então ia ter os dois, ia ser aquela obra mais transmídia. Isso é bem interessante, só que acabou não rolando. E eu acho legal falar disso porque agora, em 2024, anunciaram que sim, deve ter mesmo uma série da conquista do Aegon. Então, será
será que isso cancela a possibilidade de um filme? Ou será que vão voltar a essa ideia de 2023 e fazer um filme conectado a uma série? Sabe por que eu acho que cancela? Porque eu lembro dessa notícia ter uma particularidade. Era filme pra Max. Sim. Não era filme de cinema em si. Se eu não me engano, era no ano teria uma temporada, no outro ano filme, para as duas coisas andarem concomitantemente, não ficar um espaço, né? Ficar tão vago. Eu acho que eles resolveram isso com o Cavaleiro dos Sete Reinos, tá? Duncan Egg e a Casa Dragão. Então acho que eles não têm mais problemática. E essa questão de estrear apenas o filme no Max caiu bastante. Sobretudo agora em 2024, né? Aqueles filmes direto para streaming já não estão mais essa coisa toda, né? Eles se voltaram muito pra série mesmo. Série e, sobretudo, minissérie. Sim. Vale muito lembrar também, na matéria do James Hibberd, ele fala, né, que quando os D&D, né, os David Benioff e o D.B. Weiss, eles quiseram fazer os filmes para encerrar Game of Thrones, a HBO meio que não quis, porque existia essa divisão muito clara entre o que era cinema e o que era TV, né? Então eles não queriam misturar os dois. É uma série que é de prestígio pra gente, então tem que sair na HBO. Agora parece que isso tá um pouco mais nebuloso, e por isso que vai existir filme. Mas será que esse filme se misturaria com a série? Por exemplo. Exato, e agora a gente tem, por exemplo, a série do Pinguim, que é uma série que se passa no mesmo universo do filme que foi pro cinema, do Matt Reeves, né, do Batman. Então a gente tem agora uma possibilidade um pouco maior de mesclar essas coisas. Mas eu já não sei se isso entra no projeto do Aegon, porque eu acho que essa série do Aegon foi desenvolvida quando se falava que talvez não fosse bacana rolar filme. Não sei. Eu acho que caiu por terra o filme. Aí, com relação à série, filme, não sei o que, depende muito também da recepção do Duncan Egg, sabia? Eu acho também. Tanto que, vale dizer, né? A gente disse na intro, mas não tem diretor roteirista, não tá confirmado. Ou seja, próximo ano estreia a série. É mais ou menos quando vem diretor, mais ou menos o roteirista vem um pouquinho antes, às vezes, se não for o mesmo diretor. A Warner não trabalha muito dessa maneira sempre, né? Ainda mais com franquia. Enfim, tu levantou um ponto aqui que me deixou confuso agora. Uma coisa que eu pensei aqui, mas eu comentei com o PH rapidinho, ele checou e não procede, é que assim, o Mattson Tomlin, que foi o roteirista contratado para fazer a série da Conquista do Aegon, que foi anunciado em 2024, ele trabalhou no filme do Batman do Matt Reeves, que é o filme que gerou a série do Pinguim, né? Então eu fiquei pensando, será que ele também está trabalhando na série do Pinguim? PH já deu uma checada, não está na série do Pinguim. Porque senão ia ser muito interessante, né? O cara trabalhou em filme que virou série. Será que eles também estão trabalhando em série? Lembrando que vem o Batman 2, né? Já estão aí. trabalhando no roteiro, né? Então. E aí termina esse coisa, roteiro, né? já faz outro, por que não? Sim, vem um filme, vem uma série junto. Aí eu fiquei pensando, pô, será que o cara que trabalhou no filme que virou série, será que ele vai trabalhar na série do Aegon? Tem algo a ver? Talvez seja apenas coincidência. Ele trabalhou em 2 projetos da Warner. Acho que não tem tanto a ver com essa coisa transmídia, sabe? Enfim. Vamos para outro período? Vamos. Mica, vamos fazer o seguinte. Vamos sair da meiuca. Vamos pegar um avião. Pode ser um avião. Vamos descer. Vamos descer o continente. E se fosse um filme, esquece Casa Dragão, Game of Thrones, A Conquista de Dorne. Interessante. E é menos manjado, né, do que o que o público comentou bastante. Eu acho que seria legal. Totalmente diferente das duas séries. Totalmente diferente. Dorne, por si só, tem capacidade de ter 3 núcleos só e somente só seus, assim. Inclusive citando meio que en passant, se duvidar. Né? Aí a gente traz o núcleo do meio por conta do Aegon. Só que... Isso. É difícil. Como que faz isso não estabelecendo bem o Aegon? Entendeu? Pois é, até porque a relação do Aegon com a Rhaenys é muito importante para entender o que sucede nos anos ali da fúria do Aegon depois, né? Assim, só para contextualizar para o público que não tá... Às vezes o pessoal não sabe exatamente o que é esse rolê da Conquista de Dorne. Teve a Conquista de Westeros por parte do Aegon Conquistador e suas irmãs esposas, só que faltou um pedacinho do continente, que foi justamente essa parte de Dorne, que não fazia parte ali dos Sete Reinos. Dorne sempre foi um pouco separada, porque tem uma cultura relativamente diferente do restante de Westeros. Eles têm um povo chamado Rhoynares, que a gente já vai falar mais sobre eles e tudo, mas assim, tem os Rhoynares ali misturados na sua cultura, então eles têm alguns costumes que são diferentes de Westeros, e inclusive eles guerreavam muito com os reinos de Westeros vizinhos ali. Então nunca foi uma relação muito amigável de Dorne com o restante de Westeros. Mas o Aegon, ele quis conquistar Westeros toda, e isso incluía Dorne. E não rolou. Ao contrário dos outros reinos que sucumbiram aos dragões,
Dorne tinha táticas diferentes de enfrentar, eles tinham uma coisa mais de guerrilha, então eles já deixavam a terra arrasada lá, que era uma terra mais desértica, mais difícil de sobreviver mesmo, então eles já deixavam arrasada para que as tropas do Aegon não sobrevivessem lá. Os dragões tacavam fogo, já estava queimado mesmo, não tinha o que queimar, eles se escondiam, quando o Aegon virava as costas, a galera saía também, e várias coisas desse tipo, tem vários momentos até engraçados de como Dorne dava a volta nos Targaryen. E isso se deu por muitos anos. Então é uma tentativa de conquista que, em suma, dá muito errado todas as vezes. E aí vai muito pra política. Então a gente tem outro prato cheio pra falar de filme aqui. Alianças com casamentos, né? Aí a gente fala da Casa Martell. A gente tem, por exemplo, antes disso, bem antes, o Aegon olhando pros dragões dele dizendo, ué, então eu vou ter que fazer política? Sim. Mas eu tenho essas bombas atômicas, meu amigo. Mas se você jogar na Sibéria, o pessoal tá nem aí, entendeu? Exato, eles já estão acostumados a sobreviver em situações muito Então, mais difíceis, talvez. eu acho um cenário pouco explorado, que pode ser interessante por isso. Eu falei no começo desse problema de ter o Aegon, mas ao mesmo tempo pode ser uma solução, porque também são dois núcleos que se chocam em dado momento, né? Então isso faz o filme ser bem mais amplo. E eu acho que é um período de muitas lacunas, até mesmo no Legendário como um todo, assim, tem muitas lacunas, tem muito disse-me-disse também, tem coisas, não é que não sejam bem definidas, mas pouco definidas até. E Então, talvez deixadas em aberto de propósito, né? Isso pode livrar a série não, desculpa, o filme, das comparações, e também de um certo, vou chamar de mimimi, não gosto tanto dessa expressão, mas de um certo choro comparativo com o que tá por aí. Então eu acho que pode ser um trunfo que eles teriam. Pode ser interessante. O meu grande problema é, Dorne é muito diferente, né? Tem uma tentativa de mostrar Dorne em Game of Thrones que a gente viu no que deu. O que é uma pena, porque isso quer dizer que o público já tá com uma vontade pra Dorne. Isso. Por causa de Game of Thrones. Não é problema de Dorne, entendeu? Porque Dorne, se a gente pega no livro, é incrível. A gente vê que tem uma política interna interessantíssima, uma política externa talvez mais interessante ainda. A gente vê que foi esse reino que entrou por casamento, porque eles não se curvam, eles são incríveis, entendeu? Toda a questão cultural que é super diferente, mas que ao mesmo tempo... Maria Martel, amiga. Então, exato, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, existe também toda uma problemática em relação a Dorne por parte do público, que eu entendo de onde vem, que é de uma coisa mais exotificante, né? Aquele olhar que é um pouco mais orientalista em relação a Dorne. Porque sim, às vezes sim, quando você vai querer mostrar uma cultura que é mais liberal em determinados costumes, às vezes você pode acabar também relacionando a liberalidade nos costumes à cor da pele das pessoas, sabe? Então, assim, tem essas críticas em relação ao trabalho do Martin, em relação a Dorne, e que eu acho que foi exatamente o que os D&D abraçaram quando eles foram fazer Dorne na TV. Eles pegaram tudo que é criticado em relação à representação de Dorne e transformaram na única coisa que existe de Dorne. Então, eu acho que isso faz com que o público já esteja com um pouco mais de má vontade, sendo que Dorne é uma região que é super complexa, e é super interessante de ver e de acompanhar, sabe? Mas eu tenho receio de que isso não vá passar no crivo da HBO, porque a gente já tem uma recepção negativa de GOT. Eu posso trazer um receio meio bobo aqui? Ou todos? É bem bobo, tá? É porque eu acho que Dorne, da maneira como é na minha cabeça, esquece Game of Thrones, da maneira como é na minha cabeça, eu vejo Duna. Sendo que a Warner já tem Duna, entendeu? Entendi. Pode ser que eles caiam na mesma armadilha visual, vamos dizer assim. Estético, visual, de como vender. Então, Dorne me parece mais algo que estaria, mas não algo que seria. E aí, talvez a gente volte pra Conquista de Aegon. Sim. O problema é que da Conquista de Aegon até chegar em Dorne, tem chão. Tem muito chão. A não ser que a gente vá pra um Favas Contadas no começo, tipo Casa Dragão, né? A Jay Harris, isso o quê, Conselho de 101, papapá, tum. E agora ele vai conquistar Dorne. Tira um pouco do peso dos dragões, mostra dragão e tudo, mas tira um pouco, barateia um pouco e coloca Dorne ali como aquele antagonista de luxo a princípio, que depois a gente vê, ei, talvez eles não sejam tão antagonistas, mas isso não é Duna? Então, e que acaba caindo, assim, existe muita influência de Duna na obra do Martin, e eu acho que, sim, a forma que o Frank Herbert escreveu os Fremen tem muito a ver com a forma que a gente vê a resistência dornesa
em relação à conquista, né? Eu acho que sim, tem a ver. Tem muitas diferenças também, obviamente. A diferença é que um tá embaixo, né? E Dorne, enfim, tem toda uma sociedade super bem estabelecida. Sim. Hierarquia perfeita, muito bem colocada, etc. Os Tem, Fremen não tem. inclusive, uma galera que tem cultura de Westeros no meio de Dorne, Isso, né? Você tem a galera exatamente. que super se mescla com a galera de Westeros, porque eles não têm a cultura tão voltada para dos Rhoynar, né? Mas sim, eu acho que tem sim muito a ver. E eu acho que a estética do deserto, o pessoal fala do filtro América Latina, Oriente Médio, que bota aquele filtro amarelo no filme. Eles têm que conseguir escapar disso, de certa forma, na hora de retratar Dorne. Mostrar que existe mais ali do que simplesmente esse estereótipo, né? E existe, pra caramba, existe demais. Sim. Mas é por isso até que eu fico pensando que talvez Dorne não seja, para evitar cair nessas armadilhas, eu acho que Dorne talvez seja o de menos dentro da série toda da conquista, sabe? Talvez não seja o mais atrativo. Talvez eu acho que seria bacana mostrar a origem de Dorne, que eu acho que é muito legal. Que foi uma coisa que comentaram também quando eu falei que ia ter provavelmente ia ter o filme, muitos comentários, eu quero ver a história dos 10 mil navios, eu quero ver a história dos 10 mil navios. Vamos falar de Nymeria. Que essa seria bacana. Vamos falar de Nymeria? Eu acho que seria massa. Agora que tu puxou Dorne sai da minha cabeça, Conquista de Aegon sai da minha cabeça, porque resolve todos esses problemas. A cultura não precisa estar tão bem estabelecida, então eles têm dificuldade maior de cair em arquétipos, pode ser uma busca por essa cultura, é uma personagem muito forte, tão legal quanto a Meria Martell. E eu acho que não, como é uma coisa muito distante, né? Antes mesmo do Aegon, é bem distante. Eu acho que não é uma coisa que vai necessariamente trazer esses estereótipos assim. E eu acho que engrandece porque a Nymeria já foi citada de uma maneira óbvia pela Arya, né, em dado momento, e mais tarde pela Rhaenyra também, né? Mais tarde que eu digo na cronologia da série, não na cronologia do tempo deles, né? Mas a Rhaenyra já cita, e cita bastante na segunda temporada, inclusive, né? Cita, e tem o livrinho da Nymeria, né, que ela lê. E realmente é uma das personagens femininas mais conhecidas de Westeros, né? Vai falar, né, de personagens femininas da história de Westeros? Pô, Nymeria e seus 10 mil navios, né? Isso. E se quem tá assistindo quiser saber, é da história de Dorne, né? Mas assim, a Nymeria veio lá de Essos com o seu povo como refugiados, eles estavam fugindo dos Valyrianos, porque o povo Rhoynar foi um povo que foi dominado e praticamente destruído pelos Valyrianos, e ela fugindo com o seu povo, com 10 mil navios, que alguns eram grandes, alguns eram tipo barquinhos, mas tinha 10 mil, dizem, foi parando por todos os lugares, meio que procurando sua casa. É uma história que sim, tem a parte dos refugiados, tem a parte política e a parte de guerra, mas também a forma que é contada é meio como se fosse fábula até, uma coisa meio cachinhos dourados, sabe? Que tipo, aqui tinha, mas aqui não era legal. Aqui tinha, mas não me receberam. Aqui tinha, não sei o quê. E ela foi pulando ali pelo mundo com todas as suas pessoas, né? Todo o seu povo. E quando chega em Westeros, chega em Dorne, acontece finalmente essa conexão com a família Martell, né? O príncipe Martell da época acaba acolhendo o povo dela e eles se casam, eles juntam as casas deles, né? Tanto que virou a casa, não é só Martell, é Nymeros Martell. Eles não só se juntam, como eles também abraçam a cultura Rhoynar. E é por isso que em Dorne existem tantas diferenças de costumes em relação ao restante de Westeros, porque muitos dos costumes mais matriarcais dos Rhoynares, do povo da Nymeria, acabaram ficando como parte de Dorne. E sabendo disso, né? Sabendo que o povo dela foi acolhido, que agora essas coisas iam continuar, a cultura Rhoynar iria continuar, ela queima os seus 10 mil navios para representar que eles não precisam mais ir embora. É uma história muito legal. É uma história que é, assim, acho que cabe num filme, né? Porque eu é uma acho que história dá para relativamente trazer curta. Dá pra misturar terra e mar, né? Tira o peso dos dragões, leva pra batalhas navais. Coisa que a gente viu que eles andam acertando. Sim. E né? assim, os dragões podem até aparecer como talvez aquele pesadelo do começo, sabe? Eles estão fugindo. E eu acho que visualmente é muito bonita essa coisa do povo fugindo assim nos navios e tudo, sabe? Inclusive veio à mente uma coisa que não é cinema, mas é um filme de abertura de um jogo, que é do Final Fantasy IX, que tem o barquinho no começo, a personagem está no barco, um mar agitado, e ela vê um fogo no fundo, e ela fugindo, se protegendo, assim. Eu acho que é uma imagem que é muito poderosa, sabe?
praticamente a primeira imagem do jogo. E eu acho que começar um filme com eles fugindo mais uma vez de um lugar que foi queimado pelos valerianos, né? E eles indo procurar alento em algum lugar, pô, seria muito legal, e eu acho que é uma história curta o suficiente para caber num longa-metragem. Mas Acho tem legal. contra, né, PH? Tem contra. Que já Ah, teve o projeto. já teve o projeto e já caiu por Já, terra. Eu acho que foi um dos mais rápidos que caíram, né? eu acho que foi um dos primeiros. Eu não sei É. se chegou a voltar como animação. Teve uns que iam ser animação. Eu não lembro se o da Animéria vai ter ou não vai. E É, aí caiu, né? Então, se caiu para série, será que não ia cair para filme também? calma. Está prestes a estrear aí uma animação de Senhor dos Anéis. É verdade. A E Guerra se dos der bom? Rohirrim, né? Se Será? der bom. Porque assim, o anúncio não, o vazamento chamou de filme. A animação é Uhum. filme, ué, Sim, o filme animado também é um filme, né? né? Pode ser até um documentário. Uhum. É. Sim, A com vida e certeza. obra de Niméria. O dia Sim. no navio. É. Mas, enfim, brincadeiras à parte, nada impede. De novo, é um projeto incipiente, é um projeto bem no Uhum. nascedouro. Nada impede Sim. também de seguir por esse caminho das animações. Eu acho. Mas, assim, eu gostaria de ver a história da Animéria como um filme, seja um filme Eu live action também. ou animado, ia ser muito legal. Ah, eu Tem queria esse ver live porém de action. Queria ver um ser. live action. Ia ser legal. E eu acho que cabe num live action, totalmente, assim. Eu acho que cabe. E eu acho que ele tem, assim, certinho, começo, meio e fim. É uma jornada de um povo e chega e tem o final queimando os Aham. navios. Perfeitinho. Ao mesmo tempo, tem alguns contras que eu penso na parte de franquia, tá? Que é Dorne, por mais que não seja Dorne, Dorne, é Dorne. E aí tem Uhum. essa coisa do público. E também que é muito distante de todo o resto de Sim, Game of muito, Thrones. muito desconectado, né? Super, é bem assim, nossa, tem isso aqui que é essa história que aconteceu antes mesmo da perdição de Valíria. Então, será que é aquela coisa que vai chamar tanto assim o público? Mas assim, isso o pessoal do marketing que se vire. Eu, como público, quero assistir. Eu quero também. É eles que se viram. Exato. E eles são bem Eles que pagos se para isso. virem, né? Exato. Não sou eu que tenho que resolver os problemas dele, eu só tô falando que eu acho legal. Né? Nada que os 10 milhões lá de mais resolvam. Exato. Ah, mas enfim, amiga. Eu acho que é isso, né? Ó, trouxemos mais do que o tanto de cenários prometidos, hein? É verdade, Então o trouxemos pessoal até tem que um extra. comentar valorizando. Mas eu ouvi dizer que tem mais, né, Mica? Tem mais. A gente tem muitas outras possibilidades que eu e PH conversamos sobre elas, inclusive. Tem Rebeliões Blackfire, Perdição de Valíria, que foi um cenário que muitas pessoas pediram e que a gente vai discutir os prós e os contras. E tudo isso no vídeo que foi lá pro canal do PH. Porque sim, são 2 vídeos, olha só que legal. É, olha só. Lançado junto com esse, né? Então os dois se conectam, se Faz uma retroalimentam, né? maratona. É, Faz uma exatamente. maratona. Será que vai dar o tempo de um filme, somando os 2 vídeos? A gente pode tentar. Não sei, não prometemos nada, mas ó, vão lá no canal do PH, tem o link aqui na descrição pro vídeo que foi lançado junto com esse, com todas essas possibilidades de cenários, mas é lógico que você também pode sugerir as suas possibilidades aí. Qual o Isso. cenário que a gente não mencionou que você gostaria de ver nas telonas? Ou até às vezes algum cenário que a gente comentou que talvez não desse muito certo e você acha que sim. Diz aí por quê. Comenta aí que a gente quer conversar. Óbvio, tudo especulação, mas especular é muito gostoso. A gente Bom ama. demais. É isso, corre lá pro vídeo do PH, se inscreve se você não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.